Bom dia. Eu me chamo Jamile Salles, minha colega Marta Queiroz. Nós somos graduandas em Direito, cursamos o 6º período, pela Universidade do Estado da Bahia, no campus da cidade de Brumado, interior do estado, bem longe. E nossa pesquisa foi uma pesquisa preponderantemente bibliográfica e foi desenvolvida na forma de um artigo científico intitulado Etiquetamento Social dos Agentes do Crime, Seletividade do Sistema Penal, desde César e Lombroso. Antes de iniciar a explanação do artigo, eu gostaria de cumprimentar a mesa e a todos os presentes. Nossa pesquisa ela foi realizada no intuito de averiguar a existência de desdobramentos no direito penal atual da chamada fisionomia lombrosiana, como instrumento de seletividade social, também de explorar o processo de construção do crime e suas implicações, a atuação direta das agências de controle social e também as prioridades persecutórias do direito penal. Inicialmente, faz-se necessário analisar a figura de Cesare Lombroso, que a gente trouxe já no tema do artigo, né? Cesare Lombroso foi um italiano, nascido em 1835 e defensor do determinismo biológico. E há 2 séculos, ele acreditava que o indivíduo praticante de delitos não era diretamente influenciado pelo meio, mas sim trazia uma propensão para a prática de atos ilícitos dentro de si, como se fosse uma espécie de patologia que se desencadearia mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente. Com base nisso, então, ele criou o que seria o perfil típico de um infrator, de um criminoso, que, se analisado, nada mais era do que a figura de um homem negro, um homem com características físicas de pessoas negras. Ele tentou relacionar, então, essas características físicas à figura do criminoso, né? A psicopatologia criminal. A teoria de Lombroso, embora tenha sido superada por diversos estudos posteriores, ela ainda soa atual se nós observarmos o fenótipo dos encarcerados hoje. Isso por quê? Porque, apesar da superação da fisionomia lombrosiana, a antropologia criminológica moderna ainda se utiliza de rótulos para identificar o infrator, e pré-julgamentos são praticados a todo tempo e são considerados absolutamente normais. A roupa que o indivíduo utiliza, o bairro onde ele mora e outros fatores são utilizados para definir se ele poderia ou não ser capaz de cometer um crime. O tratamento dispensado é notoriamente desigual, e os rótulos são baseados em critérios sociais, como acesso à renda, nível de escolaridade, etc. A ideia de que o preconceito no Brasil hoje é essencialmente social é embasado por diversos autores, como, por exemplo, Darcy Ribeiro, em sua obra O Povo Brasileiro. Nesse sentido, é criado, então, o chamado direito penal do inimigo, que seleciona certo grupo social e imputa a esses indivíduos uma figura criminosa. Então, ele pega um grupo social e coloca em cima daquele grupo uma etiqueta de criminoso. Então, dessa forma, ele antecipa a punição do agente, sem que este indivíduo tenha direito, de fato, à produção de contraditório, ampla defesa ou quaisquer outras garantias constitucionais. O poder punitivo classifica certos indivíduos como indesejáveis, e é sobre estes indivíduos indesejáveis que são aplicadas essas penas desumanas, sanções antecipadas e pré-julgamentos. Em sua obra Direito Penal do Inimigo, Zaffaroni, ele faz críticas a diversos autores que são adeptos a essa ideia de um inimigo da sociedade que deve ser combatido, que deve ser enfrentado por todas as esferas do direito penal e pela sociedade em si. Se pensarmos no crime, para além desse conceito engessado de um fato típico, ilícito e culpável, nós temos, então, o crime como um fator, um produto de uma construção histórico-social. Então, em regra, para que uma conduta seja criminalizada pelo Estado, que é quem detém o poder de tipificação de uma conduta como criminosa, ele deve ser, a priori, criminalizado e reprovado socialmente. A partir daí, então, nós podemos falar da seletividade social do crime. De acordo com a teoria do etiquetamento social, os crimes mais recorrentes do sistema carcerário, como, por exemplo, os crimes definidos pela Lei de Drogas, né, a famosa Lei 11.343,
não são por acaso, mas são socialmente construídos para assumir tal papel. E possuem também um perfil comum, pois são praticados, em sua maioria, por essa parcela que a gente está falando, uma parcela de baixa renda, o que influencia diretamente no estereótipo do agente infrator. Tem-se a ideia de que a criminalidade é produto de uma imputação, em que, direto ou indiretamente, existe um grupo que define as regras e um outro grupo que se subordina a elas. E quando não o faz, quando há uma insubordinação, ele é submetido a sanções. Assim, nascem os outsiders, que é um conceito do livro de Howard Solbecker, de mesmo nome, em que ele diz que os outsiders são uma parcela marginalizada que não se encaixa nas regras do grupo social no qual estão inicialmente inseridos. Sobre isso, Hassamer preleciona que a criminalidade é uma etiqueta que é colocada pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Tribunal Penal e por todas as instâncias formais de controle social. Criado e traçado, então, o perfil do criminoso, tal qual feito por Lombroso no início do século XIX, inicia-se aqui um processo de manutenção do estereótipo no consciente coletivo, pois a imagem do pobre, morador de favela e negro, ela se confirma em todas as esferas do judiciário, É essa imagem que você encontra no sistema carcerário, então é essa imagem que se perpetua no consciente coletivo. Ela se confirma desde a prisão em flagrante do usuário de maconha, feita pela polícia, até a condenação deste, que já é prevista devido às poucas condições, devido às condições precárias de defesa às quais ele dispõe. Então, dessa forma, é colocada a etiqueta de criminoso no indivíduo. E, a partir daí, nós vamos ver como que é a atuação das agências de controle e também do legislativo neste sentido. Bom dia, eu vou dar continuidade à fala da minha colega, falando dos instrumentos materiais e processuais da seletividade penal. Ao analisarmos as prioridades persecutórias do direito penal, podemos perceber um perfil quase homogêneo presente nas penitenciárias brasileiras. Com isso, é notório que as agências de controle, a legislação penal, elas tratam de forma diferente os diversos grupos sociais, atuando de forma desigual e seletiva no processo de criminalização das condutas. Segundo Klaus Roxen, o direito penal é um ramo do direito que tem como função imediata a punição a prevenção de bens jurídicos essenciais para a convivência em sociedade. E é sabido que a maioria dos crimes tipificados no nosso Código são crimes contra o patrimônio. O fato é que, quando analisamos os agentes desses tipos de crime, como, por exemplo, os de roubo e os de furto, percebemos que esse grupo ele é composto, majoritariamente, de pessoas negras, pobres e com baixo grau de escolaridade. Também é importante analisar os crimes provenientes das leis de drogas, que hoje são os responsáveis pela superlotação dos presídios e pelo crescente número de presos cada vez mais jovens e de classe média baixa. Dados divulgados pela Infopem, pelos tribunais de justiça e pelos governos estaduais em 2016, mostram que 1 a cada 3 presos respondem por tráfico de drogas, chegando ao percentual de 32,6% do total de presos do Brasil. Os maiores consumidores e traficantes de drogas, eles têm uma origem humilde e vivem em áreas marginalizadas. Ou seja, por uma lógica dedutiva, esse vai ser o perfil encontrado nas cadeias brasileiras. Agora, quando se trata dos crimes de colarinho branco, por exemplo, a situação e os agentes eles são totalmente diferentes. Esses crimes eles são dificilmente punidos, pois a maioria dos agentes eles têm uma grande influência sociopolítica, e esses crimes também eles têm dificilmente há uma correspondência entre a ação do agente ativo e o dispositivo esculpido no Código Penal. Isso foi a parte material. Agora, entrando um pouco na parte processual, na atuação das agências de controle. Nós sabemos que o direito penal ele pode não ser necessariamente justo, mas ele tem que atender aos interesses coletivos da sociedade e, por isso, ele não pode ser seletivo. Entretanto, as agências de controle, elas procuram crimes mais fáceis de investigar e, consequentemente, pegam grupos mais vulneráveis, a fim de obter resultados aparentemente mais robustos. E esse grupo criminalizado, que é escolhido pelas agências de controle, eles atendem a uma necessidade dos setores mais altos da sociedade,
pois a prisão dessa parcela transmitem uma certa tranquilidade para essa classe superior, ou seja, a polícia ela passa a ser mais repressiva para que a sociedade tenha mais segurança, pois na visão desse corpo social, a prisão ela é equivalente à segurança. Agora eu vou trazer alguns dados, também feito pela Infopem em julho de 2016, que é o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Segundo esses dados, a população carcerária brasileira ela dobrou nos últimos 11 anos, chegando a uma quantidade de 726,7 mil presos. Com 64% desses presos eles são negros e pobres. Mais de 40% é provisório. Cerca de 6 a cada 10 presos são analfabetos, possuem não têm um ensino fundamental completo e chega a 70% quando tem um ensino médio incompleto. Em suma, pode-se entender, então, que esse encarceramento dessa parcela da população e a impunidade dos crimes de colarinho branco como uma forma de limpeza social, que é um termo da sociologia que fala que tem que ter uma eliminação desses elementos indesejáveis na sociedade. Por isso, Francisco Carnelucci ele é preciso e feliz ao afirmar que o direito penal ele é uma chuva que molha a todos, exceto os que possuem guarda-chuva. Muito bem. Jamile e Marta. Bom, também parabéns para a explanação. E quanto a esse critério de aferição à imagem do criminoso, certa oportunidade, eu, ainda quando delegado de polícia, eu aprendi uma menor de 14 anos, e ela era conhecida em São Paulo inteira. E essa menor, ela levava as pessoas para um motel, e lá ela praticava todos os crimes possíveis e imaginários com a pessoa, era o que dava na cabeça dela, ou era o roubo, ou qualquer coisa que o valha, que ela tivesse vontade. Inclusive com uma habilidade para abrir carros, que instruiu até algumas montadoras para que elas tivessem um meio de controle diferenciado na produção dos seus veículos. E quando essa pessoa estava na minha frente, e ali constituída por um defensor dativo também, ali do lado, e ela olhou para mim e falou assim, com você eu não falo. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim para mim, você é São Paulino, você é playboyzinho. Quer dizer, ela criou um estereótipo na minha visão. E olha a visão que eu tinha dela. Ela era da zona leste de São Paulo, um alto índice de criminalidade naquela região, e ela estava com uma tatuagem do Corinthians no braço. Então, qual é o estereótipo que eu teria que criar sobre aquela figura? Nenhum, e sim exclusivamente sobre a conduta dela. Mas ela mesma, então não é só o Estado tem esta figura, mas o próprio criminoso ele tem a figura também contraposta ao Estado. Enquanto na aplicação da sanção existe essa revolta do Estado, essa revolta da sociedade, esse estereótipo. Então você pode ver até na hora do sopesamento da prática do crime. Eles utilizam o sistema a depender de quem... se você pega no metrô, por exemplo, gangues de times de futebol, que eu considero assim a coisa mais absurda do mundo em São Paulo, se você andar com uma camisa de futebol dentro do metrô, você corre um sério risco de ser morto. Então, isso acabou sendo tipificado, mas isso não é só no âmbito criminal, é o social. Então, retirar essa figura do âmbito criminal, na verdade, você precisa ressocializar o indivíduo antes mesmo da gente mudar as práticas no conteúdo do estudo do direito penal. Bem, mas de qualquer forma, eu agradeço a apresentação de vocês, achei muito bem fundamentada, nota-se que vocês estudaram, uma postura bacana, utilizaram dos expedientes e das pesquisas, tá bom? Muito obrigado. Bom dia, as duas que apresentaram, Jamile e Marta, é isso? Jamile e Marta? Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que vocês conseguiram me surpreender positivamente, certo? Pela profundidade, pela
pelo rigor técnico e pela fundamentação teórica que vocês apresentaram aqui. Parabéns pela desenvoltura e pelo engajamento. Continuem firmes nessa missão. Vocês têm certamente um futuro brilhante, certo? Eu queria dizer que estou muito feliz por ter tido aqui uma abordagem criminológica crítica, né, que é a minha paixão desde os bancos da graduação, e que, infelizmente, por causa dessa correria maluca que a advocacia exige, eu não tenho uma proximidade com o que gostaria de ter, ainda de manter as leituras e tudo mais, mas pude ver que o aporte teórico que vocês usaram, né, Zaffaroni, Becker, Hassemer, Roxin, Carnelutti, enfim, outros mais que vocês citaram, enfim, fantástico tudo isso que vocês estão apresentando. Uma ideia que me pareceu bem interessante para incrementar colocada por Zaffaroni numa obra chamada Em Busca das Penas Perdidas, Conferências de uma Criminologia Cautelar, que ele fala que não há sucessão entre as escolas criminológicas, né? Na verdade, desde a escola positiva, ele trata dos demonólogos antes, mas desde lá elas vêm se superpondo, né? E, na verdade, hoje a gente tem uma grande miscelânea onde todos os discursos ficam flutuando ali e, ora, a depender da conveniência, da oportunidade, a gente tem um ou outro, né? Então, isso é algo que realmente pode facilmente incrementar ainda mais o trabalho de vocês. Achei fantástica a relação transdisciplinar que vocês trouxeram, Daci Ribeiro. Eu queria sugerir também que, assim, como vocês estão falando de etiquetamento, vocês não podem deixar de falar, pela maturidade da pesquisa que vocês estão apresentando, vocês não podem deixar de falar de Lola Aniade Castro, principalmente numa obra dela chamada, tinha até anotado aqui, que eu tenho me lembrado, A Segunda Virada Criminológica, onde ela cunha, na verdade, essa teoria do labeling approach, da rotulação e tudo isso. Ela é a autora, né, uma mulher latino-americana e que, de certa forma, despontou no cenário mundial da criminologia desde a década de 60. Eu queria colocar também uma sugestão, uma outra, da obra de Alvino Augusto de Sá, um criminólogo clínico lá da USP, recém-aposentado, onde ele fala da migração dessa figura do inimigo, que primeiro se trata de um inimigo individual, concreto, um ser de carne e osso e nome, que aflige ali determinado cidadão por um roubo, enfim, um crime violento. A transposição dessa figura através da massificação da informação mediatizada, né, que transforma esse cidadão que está ali naquela situação em inimigo social, então ele passa a ser uma figura que não mais representa fielmente, né, o seu ser, e ele passa a ser uma figura idealizada do ponto de vista negativo. E, por último, aqui eu faço um diálogo com a fala que acabou de ser exposta, a introjeção, que é o último estágio de formação do inimigo, que ele coloca que, após a formação massificada dessa figura do inimigo social, nada mais natural, e isso ele prova como criminólogo clínico, então, de formação da psicologia, que há uma introjeção dessa figura do inimigo, e aí depois que ele é rotulado, ele passa pelo processo de encarceramento, etc., ele não vai sair de lá, certamente, sem a plena consciência de que, para si e para os outros, ele é, de fato, um inimigo social. E aí, como uma questão, né, para colocar e fechar minha fala, essa leitura que é um pouco ainda romantizada e que geralmente a criminologia crítica carrega e que hoje a gente não pode mais ter essa abordagem da impunidade com relação ao colarinho branco, né? A gente recentemente tem uma mudança no cenário, principalmente depois do mensalão, que exige que a gente traga novas categorias e novos indicativos para essa análise. Então, fica a sugestão e meu parabéns. Tá? Obrigada. Bom, parabéns, Jamile e Marta, pela exposição. Acho que eu vou até copiar um pouco dessa fala na minha palestra de hoje à tarde, que eu vou falar sobre seletividade penal e a suposta impunidade no Brasil. A gente tem que fazer uma análise crítica. O Gabriel também já fez algumas sugestões. O tema do etiquetamento social, a gente quase sempre traduz no etiquetamento social daquela pessoa que está respondendo ao processo criminal. Mas a gente se esquece muito dos familiares. E eu sugiro até um livro de um defensor público do Rio de Janeiro, Rodrigo Roig, não sei se vocês conhecem, ele talvez seja o maior conhecedor hoje no Brasil de execução penal, que é um tema que poucos doutrinadores realmente conhecem a fundo. Recomendo que ele fala muito da teoria da intranscendência da pena, que ela é uma falácia, na realidade, porque a gente vê muito mais uma teoria da transcendência mínima. Hoje a gente pode até falar em uma transcendência média ou máxima, porque os familiares que nunca cometeram crimes respondem de forma tão grave, principalmente nessa população carente. Então, há um etiquetamento social também desses familiares. E outra sugestão de estudo, já que vocês tocaram talvez o grande arcabouço de seletividade, que é a lei de drogas, né? A lei de drogas que veio supostamente de um governo
de um governo que era para dar garantias para a população mais carente, ele veio com um viés muito punitivista, e em 2006 o superencarceramento dali, então, só aumentou. E a Defensoria Pública do Rio fez um estudo muito interessante, são mais de 100 páginas, mapeando várias sentenças, tanto condenatórias quanto absolutórias, no que tange ao tráfico e uso de drogas, e percebe que a localidade da apreensão da droga, o perfil da pessoa, a cor da pele, são fatores fundamentais para a condenação ou absolvição. Então, acho muito interessante esse tema. Então, só fazendo o gancho aqui, que a SESEC, que é um órgão que a Julita Lengruber coordena lá no Rio de Janeiro, também tem uma pesquisa fantástica, e é exatamente esse mesmo cenário que foi colocado aqui agora. Tá joia, muito obrigado a apresentação de vocês. Obrigada.